Você se acha resistente. Você aguenta uma gripe, corre uma maratona, sobrevive a uma ressaca. Nós, humanos, temos a arrogância de achar que somos o topo da cadeia alimentar, invencíveis e adaptáveis. Mas a verdade biológica é humilhante. Você é apenas um saco de água, proteína e ossos extremamente frágil, tentando sobreviver num universo que quer te matar o tempo todo. Existe uma linha tênue, invisível, que separa a vida da morte. Se a temperatura do seu corpo subir apenas 5 graus, você morre. Se o oxigênio faltar por 5 minutos, você apaga. Se você ficar sem dormir tempo suficiente, você enlouquece. O nosso corpo tem limites rígidos de engenharia, e quando você cruza essa linha, não tem força de vontade que resolva. O sistema simplesmente desliga. Hoje vamos testar a durabilidade da máquina humana. Prepare-se para descobrir o quão perto do game over você está todos os dias. Estes são os 7 limites extremos que, se cruzados, matam você. Número 1. O calor. Vamos começar subindo a temperatura. O corpo humano opera a 36,5 graus Celsius. É a nossa temperatura de funcionamento ideal. Você acha que aguenta calor porque vai à sauna ou à praia? Mas o que você aguenta é o calor externo. O perigo real é quando o calor interno sobe. O limite absoluto para a sobrevivência humana é uma temperatura corporal interna de 42 ou 43 graus. Sabe por quê? Porque nós somos feitos de proteínas. Pense na clara de um ovo. Quando ela está crua, é líquida e transparente. Quando você a aquece na frigideira, ela fica branca e sólida. Isso se chama desnaturação. A estrutura da proteína muda irreversivelmente. Se o seu corpo chegar a 43 graus, as proteínas do seu cérebro e dos seus órgãos começam a cozinhar literalmente igual à clara do ovo. Uma vez cozida, a proteína não volta ao normal. O cérebro derrete quimicamente. Antes de chegar lá, seu corpo entra em colapso. Você para de suar, porque a água acabou, tem alucinações e o sangue engrossa. É uma morte onde você é fervido pelo seu próprio metabolismo. Número 2. O frio. Agora, o oposto. O frio é um assassino silencioso e enganador. Quando a temperatura do seu corpo cai abaixo de 35 graus, você entra em hipotermia leve. Você treme violentamente. É o corpo tentando gerar calor muscular. Mas o verdadeiro terror começa abaixo dos 21 graus. Nesse ponto, o coração não consegue mais conduzir eletricidade corretamente e para. No frio extremo, o corpo toma uma decisão executiva brutal. Ele sacrifica as partes inúteis para salvar o cérebro. Os vasos sanguíneos das mãos, pés, nariz e orelhas se fecham completamente. O sangue para de ir para lá. Sem sangue quente, a água dentro das suas células congela. E a física ensina: a água expande quando congela. O gelo forma cristais pontiagudos dentro das suas células, rasgando a membrana celular de dentro para fora. Seus dedos ficam pretos e morrem. Isso é o frostbite. Se você não for aquecido, você sente um último sintoma bizarro chamado paradoxical undressing, desnudamento paradoxal. O cérebro falha tanto que a pessoa sente um calor insuportável momentos antes de morrer e tira toda a roupa na neve. É o último erro do sistema antes de apagar a luz. Número 3. A falta de oxigênio. A regra geral diz 3 minutos sem ar, mas a realidade é mais assustadora. Nós não temos um medidor de oxigênio no corpo. O que nós temos é um medidor de CO2, dióxido de carbono. A vontade desesperada de respirar que você sente quando segura o fôlego não é falta de oxigênio, é excesso de lixo tóxico, CO2, no sangue que precisa sair. Se você enganar esse sensor, por exemplo, hiperventilando antes de mergulhar, você pode desmaiar embaixo d'água sem sentir vontade de respirar. Isso se chama apagamento em águas rasas e mata muitos nadadores. Mas o limite real é o cérebro. O cérebro consome 20% de todo o oxigênio que você respira. Se o fluxo parar, em 30 segundos você perde a consciência. Em 3 minutos, os neurônios começam a morrer. Em 5 minutos, o dano é irreversível. Você pode até ser reanimado, mas a pessoa que você era não existe mais. O HD foi formatado. O limite entre ser você e ser um corpo vegetativo é de apenas 300 segundos. Número 4. A privação de sono. Você acha que virar à noite jogando ou trabalhando é heróico. Seu corpo acha que é tortura. O recorde mundial de alguém acordado, sem estimulantes, é de cerca de 11 dias.
estabelecido por Randy Gardner em 1964. Mas no final, ele já não era mais humano. O sono não é apenas descanso, é limpeza. Durante a noite, o sistema linfático lava o cérebro, removendo toxinas acumuladas. Se você não dorme, o lixo acumula. Após 24 horas, você tem a coordenação motora de um bêbado. Após 72 horas, 3 dias, a realidade quebra. Você começa a ter alucinações visuais e auditivas. O cérebro começa a sonhar enquanto você está acordado, sobrepondo monstros na realidade. Existe uma doença genética raríssima chamada insônia familiar fatal, onde a pessoa perde a capacidade de dormir. Ela morre em alguns meses num estado de demência total. Ficar sem dormir não é questão de força de vontade, é questão de sanidade. O limite do sono é o limite da sua mente. Número 5. A desidratação. Água é o combustível de tudo. Sem ela, o sangue vira lodo. A regra de 3 diz que sobrevivemos 3 dias sem água. Mas num calor extremo, você pode morrer em horas. Quando você perde água, seu sangue fica mais grosso e viscoso. O coração tem que fazer uma força descomunal para bombear esse xarope de sangue pelas veias. Para economizar líquido, os rins param de funcionar. Você para de fazer xixi. As toxinas se acumulam no sangue. Sua boca seca, sua língua incha, seus olhos afundam. No estágio final, você tem delírios. O cérebro encolhe dentro do crânio por falta de hidratação, puxando as membranas e causando dores de cabeça agonizantes antes da falência múltipla dos órgãos. Você não morre de sede, você morre de entupimento e intoxicação porque seu corpo não tem mais fluido para rodar a máquina. Número 6. A fome. O corpo humano é incrível em sobreviver sem comida. Podemos durar cerca de 3 semanas, ou até mais, dependendo da gordura corporal. Mas o processo é terrível. Quando a pé e a comida acaba, o corpo entra em modo de autocanibalismo. Primeiro, ele queima o açúcar do sangue. Depois ele queima a gordura estocada. É para isso que serve o pneuzinho. Mas quando a gordura acaba, o corpo começa a comer a si mesmo. Ele ataca os músculos para transformá-los em energia. Você começa a digerir seus bíceps, suas coxas e, eventualmente, os músculos internos. O coração é um músculo. No estágio final da inanição, o corpo começa a quebrar o próprio tecido cardíaco para manter o cérebro vivo. A pessoa morre de parada cardíaca porque o corpo comeu o próprio coração para tentar sobreviver mais um dia. É o sacrifício final da biologia. Número 7. A aceleração. Este é um limite moderno. Nossos ancestrais não precisavam se preocupar com isso, mas nós, que andamos em carros, montanhas russas e foguetes, precisamos. O corpo humano aguenta velocidade, você pode voar a 1000 km/h sem problemas. O problema é a aceleração ou desaceleração súbita, força G. A 1G estamos normais. A 4G ou 5G, comum em montanhas russas fortes, o sangue pesa 5 vezes mais. O coração não tem força para bombear o sangue pesado para cima, até o cérebro. O sangue desce todo para as pernas. Primeiro você perde a visão colorida, visão cinza. Depois a visão periférica, visão de túnel. A 9G, pilotos de caça, sem trajes especiais, o cérebro fica sem sangue e você desmaia em segundos. G-LOC. Se a força G for negativa, olhos saltando para fora, ou lateral, nossos órgãos podem se soltar e artérias podem romper. Nós somos sacos de carne macia feitos para andar a 5 km/h. Coloque esse saco num foguete e a física nos esmaga como baratas. Olhando para essa lista, é um milagre estarmos vivos. Vivemos numa faixa muito estreita de temperatura, pressão e hidratação. Qualquer desvio e a máquina pifa. Isso deve servir de alerta. Pare de testar seus limites com privação de sono, dietas malucas ou imprudência. O seu corpo é uma máquina de sobrevivência incrível, mas ele não é indestrutível. Ele quebra, rasga, congela e ferve. Respeite a máquina que te carrega. Se você gostou de saber o quão frágil você realmente é, inscreva-se no canal O Lado Oculto. Aqui a gente testa os limites do conhecimento. Até a próxima!